mais uma vez uma alegria estar aqui com os irmãos. Pela sua misericórdia e graça, o Senhor nos concede essa oportunidade de estarmos aqui. Abra em Lucas. Lucas capítulo 9. Nós vamos ler só um versículo. Que é o versículo 33. Lucas 9, versículo 33. Amém? Diz assim: ao se retirarem de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por mais essa noite. Bendizer o teu nome por estarmos aqui, Senhor, reunidos neste lugar, para cultuarmos ao teu nome, Senhor. Rendemos graças a ti, Senhor. Quanto a mim, Senhor, como já foi orado nessa noite, sem a tua presença nada eu posso realizar. Usa meus lábios, Senhor, como instrumento em tuas mãos para trazer a tua mensagem, Senhor, aos nossos corações. Porque tu sabes, ó Deus, aquilo que nós necessitamos ouvir da tua parte. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu queria trazer um sermão temático. Eu não gosto muito assim de usar um temático, mas nessa noite o Senhor me inclinou a trazer um sermão temático. Eu me sinto mais à vontade com um sermão expositivo. Eu ainda me lembro no tempo do Teologia Básica, sempre quando o pastor passava as disciplinas lá para a gente fazer, quando ele mandava fazer um temático, eu fazia um textual. Quando ele mandava fazer um textual, eu fazia um expositivo. Mas nessa noite o Senhor ele me inclinou a trazer um sermão temático, e eu queria, baseado nesse texto que nós lemos, trazer essa reflexão para nossas vidas. E o tema nessa noite é Armando Tendas. Armando Tendas. Esse texto aqui que nós lemos, irmãos, literalmente ele fala de tendas físicas, de tendas que Pedro, no momento que ele estava ali, e ele presenciou o momento da transfiguração de Cristo, esteve ali junto com ele, Jesus Cristo, Elias e Moisés, representando a lei e os profetas. O texto nos diz que quando os dois saíram da presença de Jesus e ficou apenas Jesus Cristo, Pedro fez um chamado a Jesus: Senhor, é bom que nós façamos aqui 3 tendas para ficarmos aqui. Uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. O texto nos diz que naquele momento uma nuvem os cobriu e a palavra nos diz que aquela voz disse que escutasse aquilo que Cristo falava. Mas, ainda também, dentro de um contexto bíblico, ele traz uma reflexão espiritual para nossas vidas. Ele não é apenas um contexto literal, mas também é um contexto espiritual. E nessa noite eu queria tratar justamente sobre isso. Quais são as tendas que nós temos que ter em nossas vidas? Quais são as tendas que nós temos que armar em nossas vidas para que realmente nós tenhamos uma vida de acordo com a vontade do Senhor? E a primeira tenda que eu queria trazer é a tenda da espiritualidade, da estabilidade espiritual. Assim como uma tenda precisa ser armada de forma segura, nossa vida espiritual precisa ser fundamentada em princípios sólidos. A expressão "não sejais como meninos" é uma chamada à maturidade, principalmente no âmbito espiritual, segundo a Bíblia. Eu vou abrir alguns textos aqui, irmãos. Se os irmãos quiserem acompanhar, fiquem à vontade. O primeiro é Efésios 4, do 14 ao 16, que nos diz assim:
para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O segundo texto que eu quero abrir é 1 Coríntios 14, versículo 20, que nos diz assim: Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sedes homens amadurecidos. Então nós, como cristãos, irmãos, temos que ter a tenda da estabilidade espiritual. Nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos estar alicerçados verdadeiramente na palavra do Senhor. E esse lugar aqui nós temos recebido muito da parte de Deus. Temos aprendido muito da parte do Senhor. Mas nós não podemos depender apenas desse lugar. Nós precisamos constantemente estarmos buscando o conhecimento da verdade do Senhor. Nós precisamos estar lendo a palavra, estar orando constantemente. Essa semana, meditando lá em casa com minha família sobre a questão da santificação, e a gente sabe que a obra da santificação é obra do Espírito Santo. Mas existe a nossa participação nessa obra da santificação. Nós temos acesso à palavra do Senhor, nós temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos. O Espírito Santo, ele pode até nos inclinar a nós lermos ela, mas ele não vai nos empurrar para nós abrirmos a nossa Bíblia e lermos. Nós temos que abrirmos essa palavra e meditarmos nela. Temos que nos esforçar quanto a isso. Temos que buscar a questão da oração. Nós temos que estar constantemente buscando essa estabilidade espiritual, para que justamente, irmãos, quando os ventos e doutrinas contrários à verdade do Senhor, ela não nos atinja. A gente não seja levado por qualquer vento, assim como nós lemos aqui, como meninos, e qualquer coisa que ouve, ele aceita. Mas não, estarmos alicerçados realmente na verdadeira palavra, naquilo que o Senhor tem a cada dia nos ensinado, nos consolidado em nossas vidas. Então essa é a primeira tenda, irmãos, que nós temos que ter. A tenda da estabilidade espiritual em nossas vidas. E nós só vamos conseguir isso, irmãos, quando nós justamente estivermos buscando esse conhecimento da verdade de Deus. Temos acesso a isso. Não podemos negligenciar o estudo da palavra do Senhor. Individualmente, com nossa família, com nossos familiares, precisamos constantemente buscar essa presença. A segunda tenda que nós temos que ter em nossas vidas é a tenda da presença de Deus. A tenda pode simbolizar a presença de Deus em nossas vidas, nos protegendo e nos guiando. Números 9, dos versículos 15 ao 23, ele nos diz assim: No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então segundo o mandato do Senhor permanecia, e segundo a ordem do Senhor partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias ou 1 mês,
ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandato do Senhor, se acampavam, e segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Vemos nesse texto aqui, irmãos, que o povo de Israel, nesse momento aqui, eles obedeciam à voz do Senhor. A nuvem representava e simbolizava a presença de Deus. E o texto diz que eles só se saíam, só partiam quando a nuvem partia. Não importava o tempo, não importava o momento, não importava a hora. Se ela partia, eles partiam. Se ela parava, eles paravam. Um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, não importava o tempo que a nuvem, ela se movia. E assim tem que ser em nossas vidas. Se nós somos guiados por Deus, nós só temos que fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus nos direciona. Porque quando nós partimos sem a direção do Senhor, irmãos, vai dar errado. Pode ter certeza. Porque nós não estamos com a tenda da presença de Deus em nossas vidas. E aí, irmãos, certamente iremos quebrar a cara. E aí vamos ter que retroceder, voltar atrás e entender que não era o tempo da partida, era o tempo de aguardar, era o tempo de esperar. E é por isso que nós temos que ser movidos por essa presença. Claro que hoje é diferente do tempo do Velho Testamento. Hoje nós temos a presença de Deus em nossas vidas, presente. O próprio Espírito Santo nos guia e nos direciona para isso. Mas a presença de Deus, ele continua presente a cada dia em nós. E nós não podemos, irmãos, negligenciar essa presença. Porque quando nós negligenciamos essa presença, certamente nós vamos ter que retroceder e aguardar a nuvem partir, para que possa ser que realmente as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus. A terceira tenda, irmãos, que eu quero trazer para a nossa reflexão, são as tendas provisórias e as tendas permanentes. A tenda também pode representar a natureza provisória da vida terrena, enquanto nossa esperança está em coisas eternas. Vivemos num mundo hoje materialista. Tudo é consumo. Se você liga a TV, é consumo. Você tem que consumir constantemente. Aquilo que você comprou hoje, daqui a 2, 3 meses, não tem importância, não tem valor. Principalmente tecnologia. E nós estamos nesse meio, não podemos fugir desse meio. E nós precisamos estar muito atentos a respeito disso, irmãos. Porque se nós não somos daqui, nós não podemos nos apegar às coisas daqui. Isso não quer dizer que nós vamos deitar numa rede e esperar as coisas cair do céu, não. Mas temos que ter cautela naquilo que nós vamos fazer. Abra em 1 João 2. Primeira João 2, 15, do 15 ao 17. Primeira João 2, do 15 ao 17, nos diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, irmãos, nós temos ouvido e sabemos disso. Nós não podemos nos apegar às coisas desse mundo. Precisamos saber que somos espirituais. Precisamos saber que nós devemos juntar tesouros não na terra, mas nos céus. Porque aqui na terra, irmãos, tudo irá acabar, irá se extinguir. Mas no céu não. 2 Coríntios, capítulo 5, os versículos 1 ao 10.
Sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Por mais que esse texto aqui, irmãos, ele fala sobre a questão do corpo, mas ele nos orienta a justamente nós sabemos que nós não fazemos parte daqui. Um dia nós vamos deixar esse corpo carnal, esse corpo pecaminoso, que a cada dia está aí definhando. Se você olhar para você hoje, você não é o mesmo de ontem. Esse mês eu estou deixando a barba crescer, que eu estou de férias, irmãos. E quantos cabelos brancos eu já tenho na barba, não é verdade? E assim, sabemos que a cada dia se aproxima o dia que nós nos encontrarmos com o Senhor. E nós precisamos, irmãos, saber que não devemos nos apegar às coisas provisórias, às coisas terrenas, mas nos apegar às coisas permanentes. Porque as coisas permanentes, elas não se extinguem, mas elas continuam eternamente. A outra tenda que eu quero tratar com os irmãos é a tenda da comunhão cristã. E como essa tenda é importante em nossas vidas. E como essa tenda ela tem faltado em muitos lugares, irmãos. A tenda da comunhão cristã. A tenda pode representar a importância da comunidade e do relacionamento com outros cristãos. Vivemos hoje em um mundo muito individualista, onde as pessoas só pensam em si mesmas, onde as outras não têm importância. Mas dentro de um contexto cristão, a gente tem que ter essa diferença. Nós não podemos negligenciar o amor ao próximo, nós não podemos negligenciar o cuidado que temos que ter com os nossos irmãos. E eu queria que os irmãos abrissem aí em Colossenses 3, do 14 ao 17. Sabemos que existem vários textos, irmão, que nos tratam sobre essa questão. Que diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, e seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, irmãos, o amor precisa ser cultivado no meio da igreja. Atos 2, a partir do versículo 42 diz assim, 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que ia sendo salvos. Então, a igreja ela precisa entender que ela não é igreja individualmente. Quando nós estamos aqui reunidos, nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos, amar uns aos outros, cultivar isso no nosso dia a dia como igreja.
Sabemos que existem momentos que a gente tem uma proximidade com alguns. Isso é normal. O próprio texto que nós lemos aqui diz que na transfiguração, Jesus levou Pedro, Tiago e João. Em algumas situações, ele levava Pedro, Tiago e João. E nós sabemos, a Bíblia não nos diz por que ele tinha essa escolha por esses 3 discípulos, mas nós sabemos que tinha esses momentos. Mas o que nós temos que entender é que nós precisamos cultivar o amor uns com os outros. Não podemos negligenciar isso. Eu estava domingo passado na Igreja do Novo Cruzeiro e a gente estava conversando a respeito disso. Que hoje é difícil nós abrirmos as nossas portas, irmãos, para receber um irmão, para um diálogo, para uma conversa, para um café, para um pão, né? Às vezes nem precisa disso. Mas só o diálogo, irmão, é tão importante no nosso dia a dia. Quanto de nós temos fechado as nossas portas, não temos feito isso. Porque nós estamos num corre-corre tão grande que a gente tem esquecido de viver realmente como a igreja deve viver, em união com os outros, no amor. Então, essa é uma tenda que nós precisamos ter em nossas vidas, a tenda da comunhão cristã. E a última tenda que eu queria trazer nessa noite, assim como foi orado, é a tenda da missão, irmãos. Uma igreja que não tem a tenda da missão, ela não é a igreja. E foi orado nesse momento aqui por isso. Estivemos ontem ali nos Cuitéis, eu, Diácono Denberg e Vanderlei, fomos fazer ali. Nunca tinha ido ali, foi a primeira vez que eu fui. Estou de férias esse mês, aí eu mantive contato com o Denberg e nós fomos lá. Ontem só tinha irmãos lá para o estudo, um casal e uma senhora, e nosso irmão Alisson. Mas como foi precioso, irmão, aquele momento. Como foi importante a gente estar ali naquele lugar, porque aquele casal que estava ali, ele tem muitas dúvidas. E a palavra foi semeada naquele lugar. Aquele casal recebeu da parte do Senhor, como aquela senhora também que estava ali. E às vezes a gente desanima, né, quando vê assim um local que você vai constantemente, você não vê tantas pessoas frequentes. Mas a obra do Senhor, irmãos, ela é feita dessa forma. Porque no texto de Atos que nós lemos aqui também, diz que era o Senhor que acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A obra, ela está em nossas mãos para ser feita. Mas a conversão, quem faz é o Espírito Santo. É Ele quem opera, é Ele quem transforma as vidas. Agora nós, como sal e luz desse mundo, não podemos negligenciar a tenda da missão. Cada um de nós, irmãos, temos que ter essa tenda armadas em nossas vidas. A tenda também pode simbolizar a missão de Deus para nossas vidas, nos enviando para servir e amar aos outros. Tiago 2. Tiago 2, do 14 ao 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si, está morta. Marcos, irmãos, assim como foi orado também nessa noite, Marcos capítulo 16, que é justamente a missão que Cristo deixou para os discípulos, e hoje nós somos discípulos de Cristo. Do 15 ao 20 diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão de fato. De fato, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido nos céus, e assentou-se à destra de Deus.
E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. O nosso Deus, ele não mudou, irmãos, ele continua operando. Ele continua agindo no meio da sua igreja, ele continua fazendo a sua obra. O que falta em nós é justamente isso, a disposição. Nós estamos sendo negligentes quanto a isso. Estamos sendo negligentes quanto à obra do Senhor, quanto ao chamado de Deus. Queremos estar aqui reunidos, queremos estar aqui numa quarta, num domingo à noite, mas não queremos anunciar essa verdade. Nós estamos recebendo muito da parte de Deus, mas estamos transmitindo pouco. Estamos deixando de fazer aquilo que Deus deu em incumbência à sua igreja, de anunciar a sua verdade. E isso, irmãos, não é difícil. Você pode até achar que evangelismo é você aí sair nas ruas aí gritando que Deus é bom. Não. Dentro da sua casa, na sua família, na sua vizinhança, num bate-papo com um colega de trabalho, você faz o evangelismo. Claro que existe a importância desse trabalho que é feito aqui pela igreja, de anunciar isso aqui na comunidade. Mas sabemos, irmãos, que a nossa missão ela é cotidiana. Eu me lembro de um pastor que há um tempo atrás esteve aqui conosco, não me lembro mais o nome dele, que até no tempo que nós tínhamos o programa de rádio, ele foi lá conosco lá, e ele disse algo aqui nesse púlpito aqui que eu nunca esqueci. Ele dizia que quando saía para trabalhar, ele não saía para trabalhar, ele saía para evangelizar. O trabalho era consequência do evangelismo, porque ele sabia que ele tinha a missão primordial na vida dele, de salvar vidas, de anunciar o evangelho de Cristo. E o trabalho seria a consequência daquilo que estaria sendo feito. Então, como reflexão nessa noite, irmãos, para nossas vidas, eu quero deixar 3 reflexões. Como posso fortalecer a minha vida na conexão com Deus? Como é que nós temos nos fortalecido no Senhor constantemente? Será que nós temos apenas aberta a nossa Bíblia quando nós vemos aqui na igreja? Será que nós temos orado apenas quando nós estamos aqui? Ou nós temos uma vida constante de oração em nossas casas, junto com a nossa família, junto com nossos filhos, num momento individual com Deus ali? Será que nós temos meditado constantemente nessa verdade? Temos realmente aprendido dessa doutrina? Ou temos sido como meninos, levados por qualquer ensino? Sabemos que se nós colocarmos na internet aí qualquer mensagem, qualquer tema, irmãos, vai aparecer inúmeras mensagens. Mas será que realmente está balizada pela palavra do Senhor? Ou temos procurado a facilidade no nosso dia a dia? E temos nos esquecido de nos fortalecer com essa conexão de Deus, com Deus. Como posso servir em amor aos outros em minha comunidade? Precisamos refletir, irmãos, como nós podemos servir em nossa comunidade em amor. Como nós podemos realmente transmitir essa mensagem àqueles que estão ao nosso redor, na nossa vizinhança. Sei que é difícil hoje você parar, às vezes, até para conversar com um vizinho. Confesso que lá na rua a gente tem contato com poucos. Com poucos. Por nome a gente sabe muito pouco. Mas, irmãos, pode ter certeza que ele tem observado como é que você anda. Aquilo que você faz, aquilo que você diz dentro do seu lar, como é o seu proceder no dia a dia, porque eles têm observado isso. Ia saindo a semana passada de casa e vinha eu e Pedro para a igreja e a vizinha disse, com o neto dela, tá bom de você se arrumar e ir para a igreja também. E aí ele estava ontem na rua lá, e ele é uma criança, eu disse, Lucas, vou te chamar um dia você ir lá para a igreja. Tu quer ir hoje? Ele disse, não, eu vou para o Parque do Povo. Aí eu disse, não, mas vou chamar você um dia para ir para a igreja. Você vai comigo? Aí ele disse, vou. Aí depois ele disse, mas demora muito? Isso não demora nada, é ligeiro. Né? Então, assim, são coisas, irmãos, que a gente vai plantando a semente e isso aí vai frutificando. E a terceira reflexão para nossas vidas, irmãos, quais são as estacas que sustentam a nossa vida espiritual? Como estão firmadas, irmãos, as nossas tendas? Como é que nós temos vivido o nosso dia a dia? E nós precisamos ter tendas firmadas conforme a vontade do Senhor, sendo tendas realmente fiéis à palavra de Deus. Amém? Nessa noite era a mensagem que o Senhor queria trazer aos nossos corações. E que essa mensagem ela venha cair em boa terra.
e venha dar fruto em nossas vidas. Deus abençoe, irmãos. Graça e paz, irmãos. Como acréscimo a essa mensagem que Heraldo trouxe essa noite, eu queria também acrescentar algumas outras tendas. A tenda do arrependimento. Nós somos propensos a acharmos que estamos muito bem na nossa caminhada e às vezes nós nos tornamos negligentes e omissos e falhamos em muitas coisas. Então é necessário nós nos arrependermos. E essa tenda precisa estar armada para que a gente possa ir lá de vez em quando e pedir perdão a Deus pelas nossas faltas, pelas nossas omissões, pelas nossas negligências, pelas fraquezas que costumamos deixar nascer na nossa vida. Então é importante demais cada um examinar a si mesmo e ver como está diante do Senhor. Nós somos muito propensos a nos ostentarmos em nossa fé. Outra tenda que precisa também estar sempre armada é a tenda da fé. Muitas vezes nós nos encontramos com um nível muito baixo em nossa fé e nós precisamos alimentar o nosso coração com alguns fatos e algumas histórias que revelam a grandiosidade do nosso Deus. Nós precisamos de vez em quando ir lá nessa tenda e ler alguns textos bíblicos que mostram como o nosso Deus é grande, a ponto de o nosso coração ser renovado em fé e crer que Ele é o mesmo, não mudou e continua operando maravilhas. Nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. E Ele, as mesmas coisas que Ele realizou lá no tempo do Velho Testamento, operando maravilhas, sustentando aqueles que mantêm realmente confiança em sua palavra, sendo por eles em meio às pelejas e às batalhas da vida, operando milagres assim, tipo, você entrar dentro de uma fornalha 7 vezes aquecidas e o fogo não ter efeito nenhum sobre a sua vida. E você saber que quem fez isso foi Deus, o Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. E é nessa tenda então que o nosso coração é renovado e a gente olha de maneira diferente para esse Deus que é nosso Pai e que guarda todos nós, louvado seja o Senhor, não é? Bendito seja Deus. Nós também precisamos visitar a tenda do testemunho. A tenda do testemunho é interessante porque a gente se alegra com aquilo que Deus fez na nossa vida, porque está tudo lá registrado, e a gente precisa ir de vez em quando e lembrar das coisas passadas que Deus realizou em nossa vida, e saber que Ele permanece fiel, e que certamente Ele continuará a agir, louvado seja o Senhor. E a gente precisa aprender a contar isso para os outros, para que Deus seja glorificado, louvado e entronizado. Então essa tenda do testemunho é importante, porque nós lá vasculhamos, puxa vida, eu me lembro, Senhor, que nesse dia eu estava assim, e eu supliquei a Ti, e o Senhor agiu, louvado seja o Teu nome. Também olhamos para testemunhos na vida de outros irmãos. E aí, essa semana eu estava olhando para isso e contemplando a realidade de muitos irmãos da nossa igreja, e algumas coisas me chamou a atenção, né? Nesse domingo passado, que foi celebrado o dia do pastor, fizeram uma comigo aqui, que foi tentar fazer com que eu conseguisse dizer o nome da pessoa que falou comigo sem eu olhar para a pessoa. Eu estava de costas para todos eles, publicaram até isso no Instagram também, não é? E aí os jovens e adolescentes falaram, Pai do Senhor, pastor, e eu tentava lembrar de quem era a voz. E eu errei a maioria. Errei a maioria. Mas em contrapartida eu me alegrei por outra coisa que Deus trouxe à minha memória.
que foi assim: eu posso não saber a voz, mas se eu olhar para a face de cada um, eu sei quem é e sei a história de sua vida. Sei o que se passou com você. Entendo o agir de Deus na sua vida e sei as coisas que Deus operou. Louvado seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. E nisso eu fui lembrando de cada um, fui lembrando das coisas que aconteciam, que sucedeu, fui lembrando dos fatos angustiantes e algumas histórias em que Deus agiu poderosamente. Louvado seja Deus. Não é, irmã Graça? Na cirurgia, na circunstância da adversidade, quando Deus recolheu o seu esposo, mas Deus sustentou. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, não é? E quantas outras coisas, irmãos, nós não lembramos quando nós vamos à tenda do testemunho. E aí sabemos, verdadeiramente, Senhor, o Senhor é com o seu povo. Deus é com o seu povo, não é? E quando eu olho aqui, ó, Euline e Flávio, testemunho de vida. Deus agora fez o ribuliço. Agora vai unir ele de novo. E agora ele vai levar ela para o Espírito Santo. Olha logo para o Espírito Santo. Dá certinho esse negócio. Louvado seja Deus por isso, não é? Bendito seja o Senhor por isso. Glorificado seja Deus por isso. Então que a gente possa se lembrar destas coisas. E nos alegrarmos no nosso Deus. E eu quero agora dar os avisos. Amanhã à tarde, 3 horas.